passar algumas dicas de direito civil, né, que é uma disciplina tão extensa e acaba sendo um pouco árida no exame da OAB, às vezes não pela profundidade com que é cobrada, mas pela extensão dos conteúdos. Bom, eu soube que a professora Bárbara abordou a parte geral e de responsabilidade civil. Então, eu procurei focar aqui em obrigações, contratos, enfim, família, a parte final aí que ela não chegou a abordar, até para não ficar repetitivo, etc. Então, bom, para começar, consumidor, aqui no Rio de Janeiro, no curso ênfase, certo? Então, vamos lá, já para a gente não perder tempo, eu vou deixar aqui uma dica rápida, eu tenho um blog que eu sempre coloco conteúdo lá de direito civil, de direito do consumidor, e por meio do meu blog você já consegue me achar em todas as outras redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube, enfim, tem tudo lá. É www.jessicalourenco.com, exatamente como é o meu nome. Mas já acho que depois a tia Tânia vai colocar aí na timeline para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Vocês já estão de posse aí do material que eu enviei. Não se preocupem, tá? Eu procurei elaborar esse material justamente para que, como o horário que eu podia era esse, à tarde, muitas pessoas não podem assistir, estão no trabalho, etc. Então, a pessoa poder pegar esse material e ter certeza que tudo que eu disser aqui está exatamente no material. O material é como se fosse a minha voz falando com você aí em casa, certo? Tia Tânia, tem uma obra aqui do lado, tá fazendo um barulhinho, tá interferindo muito no som aí? Olha, pra mim aqui, deixa eu abrir aqui, pra mim não tô ouvindo não, deixa eu verificar aqui na timeline, então vamos mandar bala, vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Obrigações. Pega aí o seu Código Civil e o material que eu disponibilizei e vamos direto ao tema. É claro que eu não tenho o intuito de esgotar aqui todos os assuntos. É mais assim um bate-papo para a gente tentar pontuar o que geralmente é mais cobrado pelo examinador nas provas de civil. Então, de obrigações, uma coisa que ele adora cobrar, e sempre vou frisar, letra do Código Civil. Tá aí no desespero, prova domingo, vai por mim, letra do Código Civil. Então, vamos começar pelas obrigações de dar coisa incerta e obrigação de dar coisa certa. Abra aí, por favor, no artigo 243 do Código Civil. Você vai ver que ele vai te dizer a coisa incerta será indicada ao menos pelo gênero e pela quantidade. Muito cuidado, porque às vezes a banca faz uma pegadinha super estúpida no sentido de trocar quantidade por qualidade. E não. A coisa incerta, como está aqui, é determinada pelo gênero e pela quantidade. Muita atenção até aí. Retém esse conceito que eu falei para você. Como eu coloquei aí no material, somente após a escolha da qualidade da coisa incerta, e ela é justamente incerta porque ainda não houve a escolha da qualidade, é que a coisa vai se tornar certa, ok? Então, frisou aí essa primeira etapa. Mais um ponto que eu quero destacar. Essa escolha da qualidade tem um nome, se chama concentração do débito. Então, essa escolha da qualidade, que eu já ressalto, é feita pelo devedor, se chama concentração do débito. Como está aí no seu material, a partir do momento que na coisa incerta, na obrigação de dar coisa incerta, ocorre a concentração do débito, esta coisa incerta passa a ser uma obrigação de dar coisa certa, ok? Então, muito cuidado com esses pequenos pontos aí e, sem mais demoras, obrigação de dar coisa certa. Bom, ao contrário da de dar coisa incerta, a coisa já está determinada. Então, o que é importante você saber nesses casos? Quando ocorre uma perda do objeto desta obrigação. Então, você tinha que entregar um determinado objeto e, por algum motivo, seja com culpa do devedor ou sem culpa do devedor, ele fica impossibilitado de adimplir esta obrigação perante o seu credor. Aí é que a banca explora. Por quê? Porque a redação
do artigo, naturalmente, ela não é sistematizada. Então, olha aí no seu material. Coloquei bem sistematizado, colorido, para ficar fácil. Perda total. Houve a perda total do objeto. Beleza, vamos ver. Sem culpa do devedor ou com culpa do devedor? Por quê? A ausência ou não de culpa do devedor é que vai determinar a consequência em relação à responsabilização daquela obrigação. Então tá aí, perda total sem culpa do devedor, a obrigação se resolve, res perit domino, aquela regra clássica. Tranquilo, sem culpa, obrigação resolvida. Porém, se houver a perda total com culpa do devedor, da mesma forma, a obrigação será resolvida, porém, como houve culpa do devedor, terá perdas e danos, terá indenização por perdas e danos. Então, a diferença, neste caso, é a possibilidade de indenização por perdas e danos. Ok, falamos da perda total da coisa. E se houver uma perda parcial da coisa? A sistemática é a mesma. Vamos perquirir se houve culpa ou não do devedor. Então, olha aí. Se houve a perda parcial sem culpa do devedor, o credor terá duas opções. Leia bem. O credor terá duas opções. Então, caberá ao credor a escolha. Escolha do quê? De resolver a obrigação ou de aceitar a coisa no estado em que ela se encontra, porém com um abatimento do preço. Você, quando olhar esse esquema com mais calma na sua casa, no seu momento de silêncio, vai perceber que toda a ótica no direito das obrigações é não permitir o enriquecimento sem causa. Então, mesmo que você não saiba a questão, muitas vezes, pela lógica, você consegue resolver. Pela lógica do não enriquecimento sem causa. Ok? Então, perda parcial sem culpa. Duas opções para o credor. Já vimos aqui. E se essa perda parcial se der com culpa do devedor? O devedor teve culpa. Da mesma forma, o credor vai ter direito a duas opções. Ele vai poder fazer duas escolhas. Ou resolver a obrigação, ou aceitar a coisa com o abatimento do preço. Observou até aqui que é igual ao que eu falei agora acima? Até aqui tá tudo igual. Então, qual é o ponto de diferença da perda parcial sem culpa para a perda parcial com culpa? É que na perda parcial com culpa, escolhendo o credor resolver a obrigação ou aceitar a coisa com abatimento, coloquei aí para você. Em ambos os casos, ele ainda poderá perder, ele ainda poderá pedir perdas e danos, ok? Então, veja, isso aqui que eu acabei de dizer para você está espargido no Código Civil em uma série de artigos, dos artigos mais ou menos 234 ao 239 e na letra pura da lei. Com essa sistematização, você já matou aí os artigos que eu coloquei. 234, 235, 236 e 238 e 239. Ainda assim, como eu recomendo fortemente a leitura desses dispositivos, eu marquei aqui os dispositivos para vocês no material, mas saiba que esse esquema aqui em cima, resolve a maioria das questões desse tipo em obrigações, ok? Então, muita atenção. Se você não tem tempo, leia ao menos esses artigos que estão aqui, com essas, por exemplo, aqui no artigo 235, eu coloquei deteriorada a coisa, aí eu fiz um grifo parcial, para você saber que aqui no artigo 235, embora o Código Civil não tenha mencionado, ele está falando aqui da perda parcial, ok? Então, fique ligado nisso aqui, que já vai te dar uma grande ajuda. Então, obrigação de dar coisa incerta e obrigação de dar coisa certa, essa é a parte mais importante. Não se assuste se eu estiver falando muito rápido, porque está tudo aqui, por isso que eu me preocupei em já disponibilizar esse material para você, ok? Então, é isso aqui, obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. Um link muito importante. Dentro das obrigações de fazer, eu coloquei no seu material obrigações de fazer e contrato preliminar. Por quê? Qual é a relação existente?
Lá no artigo 462 do Código Civil, com a leitura, abre aí o artigo, hein? Você vai observar que o que é um contrato preliminar? O nome já diz por si. Coloquei aí, é aquele pelo qual uma ou ambas as partes se comprometem a celebrar um outro contrato. Então imagina que é um contrato cujo objeto é a celebração futura de um outro contrato. Ok. E daí o que tem a ver isso com a obrigação de fazer? Coloquei para você ficar ligado que no contrato preliminar, o seu objeto nada mais é do que uma obrigação de fazer. Qual a obrigação de fazer? A de celebrar um contrato futuro, ok? Então fique muito ligado nisso aí. E ainda ressaltei para você que todas as modalidades de promessa são espécies do gênero contrato preliminar. Eu odeio essa coisa de gênero e espécie, porque na verdade isso tem um fim meramente metodológico, certo? Apenas para classificação, mas não é legal essa rotulagem dentro da metodologia, ok? Mas para facilitar, retenha esse pensamento aí. Então, já fazendo um link de obrigação com contrato preliminar, você já sabe que o contrato preliminar tem como objeto a celebração de um contrato futuro, certo? E o objeto vai ser uma obrigação de fazer, fazendo link aí com as obrigações. Perfeito até aqui. Já aproveito para dizer, caso você tenha alguma dúvida quanto ao que está no material ou fora dele, que eu não tenha abordado aqui na revisão, pode mandar um e-mail para mim também. É o mesmo do endereço Jéssica, com S só, lourenco@gmail.com, ok? No que eu puder te ajudar aí até sábado, meia-noite, você pode mandar que eu vou te ajudar, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Vamos colocar direito civil na veia. Eu estou colocando algumas pequenas doses de direito civil em vocês para vaciná-los para domingo. Então, a professora Bárbara já colocou algumas doses e eu estou complementando aqui. Vamos embora. Obrigações solidárias. Pressupostos da obrigação solidária. Veja que são pílulas de direito civil. Quais são os pressupostos da obrigação solidária? O que é uma obrigação solidária? Quando você vê uma relação jurídica e há uma pluralidade de partes, seja no polo ativo ou no polo passivo, quando no polo ativo falamos de uma solidariedade ativa, ou quando no polo passivo de uma solidariedade passiva, e entre essas pessoas que estão nesses polos, existe uma solidariedade no cumprimento de uma obrigação, ok? Então, veja dessa forma. Então, pressupostos da obrigação solidária, pluralidade de partes, perfeito, e multiplicidade de vínculos. Coloquei aí, unipolo plural da relação obrigacional. Leia o artigo 260, ok? Muito importante você lembrar aquela coisa já está batidíssima, a solidariedade decorre da lei ou de convenção das partes. Não se presume a solidariedade. Pode parecer bobo, mas isso é fundamental dentro de um determinado problema que você possa ter para resolver, ok? Também está aí no seu material. Coloquei aqui para vocês credores, solidariedade ativa. Recomendo a leitura dos artigos 267 ao artigo 274. Peço para que você lembre, solidariedade ativa. Esses credores solidários têm o direito de exigir o cumprimento de uma determinada obrigação de um determinado devedor. Se fosse uma solidariedade passiva, os devedores solidários têm o dever de adimplir uma determinada obrigação perante determinado credor, ok? Aí que eu recomendei para você a leitura dos artigos 275 ao 285. Leia o artigo com calma, sublinhando as partes dele, porque são justamente essas pequenas palavras que o examinador troca para você. A parte de obrigações não é difícil, só que às vezes a redação é um pouco truncada para o aluno, mas ali estão todos os requisitos necessários para a resolução da questão. Então,
Dentro da solidariedade ativa, eu ressaltei aí para você. Imagine que você tem A, B e C, credores solidários, e um dos credores veio a falecer. Como é que fica? Se ele deixar herdeiros, cada um desses herdeiros que ele deixar terá direito a exigir o crédito respectivo em relação àquela cota que ele tem no quinhão em relação ao espólio, certo? Então, é uma questão de você não confundir duas coisas. Eu estou dizendo para você, preste muita atenção, que na solidariedade ativa, o herdeiro, se falecer, houver falecimento, o herdeiro poderá exigir o crédito respectivo correspondente ao quinhão. Mas cuidado, que eu coloquei aí para você. A solidariedade não se transmite pela sucessão. O fato de haver essa permissão do herdeiro pegar o seu respectivo quinhão em relação àquele crédito não significa dizer que a solidariedade se transmite com a sucessão, ok? Ele pode colocar essa frase aí para você e estará errada. A solidariedade não se transmite pela sucessão. Solidariedade não se transmite pela sucessão, ok? Beleza, então. Bom, deixa eu ver o que eu coloquei mais para vocês. Bom, olha aqui. Devedores, solidariedade passiva. Você imagina aqui, todos devem para um determinado credor. Se o pagamento tiver sido parcial, imagina que o pagamento feito ao credor não foi 100%, não foi na sua integralidade. Todos os demais devedores continuam solidariamente obrigados pelo resto. Então você imagina credor A, B e C, o credor A, o devedor A, devedores A, B e C, o devedor A pagou, só que ele não pagou totalmente. O que diz aqui? Os outros devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Mais uma vez, nas obrigações solidárias, assim como em toda a lógica das obrigações, você precisa ter em mente a lógica da vedação do enriquecimento sem causa. Se existe uma obrigação solidária em que as partes têm uma equidade no cumprimento daquela obrigação, é claro que, se houver um pagamento a maior realizado por um dos co-devedores, é claro que, em relação àquele pagamento maior, ele terá direito de se reembolsar em relação aos demais. Tudo isso está no Código Civil, pessoal. Veja, não estou trazendo nada de doutrina, estou partindo sempre da lei pura para você, para te mostrar que o que o examinador faz é falar com outras palavras, quando muito, o que está no Código Civil. Ok? Então, beleza. Outra coisa, vamos lá. Coloquei para você que se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, é a parte contrária. Assim como se um dos credores solidários falecer, o seu herdeiro poderá exigir a sua cota correspondente no crédito. Por outro lado, se for uma solidariedade passiva, os devedores solidários, se um deles falecer, o seu herdeiro não será obrigado a pagar, senão o quinhão respectivo, ok? É sempre aquela coisa de não onerar além das forças da herança daquele respectivo herdeiro. Tá tudo aí no seu material, mas fique ligado sempre em tudo que eu tô colocando para você aqui, em azul, em vermelho, porque é isso que a banca vai te pedir. Então veja, acabei de dizer aqui para você, se um dos devedores, acompanhe aí no material, se um dos devedores solidários falecer deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota correspondente ao seu quinhão hereditário. Beleza? Essa é a regra. Salvo se a obrigação for indivisível. Por quê? Porque se a obrigação for indivisível, seja por seu caráter econômico ou pela sua própria natureza, sempre cada um dos devedores terá que pagar a obrigação inteira e se reembolsar, terá direito de regresso em relação aos demais. Então fique ligado aqui em relação a essa exceção. Ok, pessoal?
Então, muita calma aí nessa hora, vamos injetando o direito civil e fique calmo que vai dar tudo certo, ok? Eu sou louca, assim, eu falo muito rápido mesmo, mas vamos lá, que civil é muita coisa. Vamos passar aqui para contratos. Contratos, então, desliga um pouco o fio da obrigação e liga aí contratos. Vamos embora. O que eu quero falar aqui? Vamos primeiro na teoria geral dos contratos. Formação dos contratos. O que eu quero falar para você? Parte da proposta e da aceitação. Então, você imagina, antes do contrato estar perfectibilizado, com todo o encontro de vontades, existe um momento prévio, momento no qual todos os princípios contratuais, inclusive, devem incidir: princípio da boa-fé objetiva, princípio da cooperação, da lealdade, da transparência, certo? Cumprimento à função social do contrato, todos incidindo na fase pré, durante e na fase pós-contratual. Fase pré-contratual, proposta e aceitação. Lá no artigo 427, você vai observar que, em regra, ou seja, salvo que as partes disponham ou pela natureza do negócio haja algo em contrário, a proposta emanada obriga quem a emanou, obriga o proponente. Então, se no intuito de celebrar um contrato é emitida uma proposta, essa proposta se torna obrigatória. Beleza, até aí tudo bem. Só que existem casos em que essa proposta deixa de ser obrigatória. E pode ser isso que o seu examinador pode querer. Então, preste muita atenção. Tem um quadrinho aí para você. Vou te dizer o artigo. O artigo que está a regra que obriga o proponente, que a proposta obriga o proponente, é o artigo 427. E logo em seguida tem aí os casos em que a proposta deixa de ser obrigatória. Olha aqui, artigo 428, é logo o artigo na sequência. Então, olha aí, quando que uma proposta que até então emanada deveria ser obrigatória e assim permanecer, quando que ela vai deixar de se tornar obrigatória? Aí tem várias opções. Se essa proposta, primeira linha do quadrinho, foi feita sem prazo para receber um feedback a uma pessoa presente, ela não for imediatamente aceita. Então, imagine um contrato, uma proposta entre pessoas presentes. Não foi imediatamente aceita. Considera-se a proposta não mais obrigatória. Observação. Propostas emanadas por telefone, então você liga, por exemplo, para fazer uma ligação, para fazer uma compra por telefone. Essa ligação é entendida como entre presentes, ok? Por quê? Porque está sendo imediata. A mesma coisa eu aqui no Skype falando com vocês. A gente tem que sempre atualizar os meios de comunicação. Então, o meio de comunicação instantâneo aqui é entendido como entre presentes, certo? Estou aqui ao vivo com vocês. Então, se feita a proposta sem prazo a uma pessoa presente e não foi imediatamente aceita, deixa de ser obrigatória a proposta. Beleza. Próximo passo. Se essa mesma proposta sem prazo foi feita a uma pessoa ausente, aí olha o que eu coloquei para você. Quando é que ela vai deixar de ser obrigatória? Se tiver decorrido um tempo suficiente para chegar à resposta ao conhecimento do proponente. Então, se feita a uma pessoa ausente e ocorreu um certo lapso temporal que se considera razoável para que o retorno em relação àquela proposta chegasse ao proponente e isso não aconteceu, perde a força obrigatória aquela proposta. Até mesmo porque o proponente não pode ficar vinculado ad eterno, certo? Outro caso, proposta feita à pessoa ausente. Quando que vai deixar de ser obrigatória? Se não tiver sido expedida a resposta dentro do prazo dado. Opa!
Veja que aqui mudamos. Estávamos falando de propostas em que não havia prazo para ter um feedback, para ter um retorno em relação à aceitação. Aqui não. Aqui já estamos falando de uma proposta feita para um ausente, que foi dado um prazo e ele não expediu a resposta dentro do prazo. Perde a força obrigatória, ok? E a próxima, casos em que a proposta deixa de ser obrigatória, a última aqui, se antes da proposta ou ao mesmo tempo em que ela foi emanada, chegar ao conhecimento da outra parte a retratação do proponente. O que é isso? Se antes mesmo daquela proposta chegar para ser aceita, a retratação, ou seja, o proponente falar, olha, não quero mais, se chegar simultaneamente ou antes essa manifestação de retratação, seja no sentido de alguma desistência ou de alguma alteração nos seus termos, aquela proposta anterior deixa de ser obrigatória. Então fique ligado, porque o importante aqui é você saber não que ela obriga o proponente, mas sim quando que ela não mais obriga o proponente. Então, são esses casos aqui. Fechada a parte de formação dos contratos, o que eu queria falar sobre isso, acho muito importante falarmos aqui agora do próximo ponto, pacto sucessório, que é o chamado também pacta corvina, que está no artigo 426. Fala o quê? Da proibição de ser objeto de contrato herança de pessoa viva. Então, eu coloquei aí para você, não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Por quê? É nulo de pleno direito. Grave isto. Cuidado que a banca sempre gosta de colocar que é ineficaz, que é inválido, é nulo de pleno direito, ok? E qual a razão disso? Coloquei aí. Por quê? Porque o testamento só produz efeitos após a morte da pessoa, após a morte do seu titular. Então, não há que se falar em um contrato cujo objeto seja herança de pessoa viva. Pronto, dentro dos contratos fizemos um link lá em sucessões, grave, proibição de pacto sucessório. Beleza? Outro ponto importantíssimo. Lá da parte geral, vou dar só uma chegadinha do Instituto da Lesão, defeitos do negócio jurídico, vícios do negócio jurídico, lesão, fazer um contraponto com a onerosidade excessiva. O que eu quero que você saiba, leia os artigos 157 e 478 do Código Civil. Por quê? Porque muitas vezes vocês confundem. O ponto nodal aqui para você diferenciar a lesão da onerosidade excessiva é você lembrar que uma das principais características do Instituto da Lesão é justamente o momento em que ocorre a desproporção na obrigação. E quando é? Na lesão, essa desproporção, para que haja incidência do Instituto da Lesão, deve ser no momento da celebração do negócio. Por que eu estou reforçando isso? Porque se for onerosidade excessiva, a desproporção ela é superveniente à celebração do negócio. Então, o momento da ocorrência da desproporção é que vai determinar a diferença entre a lesão e a onerosidade excessiva. Leia com bastante atenção estes dois dispositivos. Vamos embora, pessoal? Compra e venda. Entramos em contratos em espécie, compra e venda. Vamos lá, o que sempre cai, compra e venda entre ascendentes e descendentes. O que você precisa ter em mente? Que a compra e venda realizada entre ascendentes e descendentes é anulável. Anote aí, é anulável. No entanto, essa nulidade não é uma nulidade absoluta. Ela é uma nulidade relativa. Por quê? Porque o seu vício, ele admite sanação. É um vício que pode ser sanado. Quando? Com o consentimento do cônjuge e dos demais descendentes. Beleza? Então, compra e venda entre ascendentes e descendentes é o quê? Anulável. Admite sanar o vício? Sim, é uma nulidade relativa. Pode ser sanada. Como que ela pode ser sanada? Com o consentimento do cônjuge e dos demais descendentes. Beleza? Dica:
Preste muita atenção, essa dica que eu estou te dando está no artigo 496 do Código Civil. Sobre o que ela diz respeito? Casos em que existe a dispensa do consentimento do cônjuge. Então, existem casos que na venda, compra e venda entre ascendentes e descendentes, dispensa-se o consentimento do cônjuge. Quando? Quando o regime de bens for o da separação obrigatória. Fique muito atento, porque são esses pequenos detalhes que ele coloca um exceto, um nunca, sempre na sua assertiva, ok? Então fique ligado nessa exceção aqui na compra e venda entre ascendentes e descendentes. Vamos lá, doação, doação. Liga o botão da doação, galera. Hoje é o Dia Nacional da Adoção, ok? Da adoção, e eu falei doação. Olha só, a pessoa já tá ficando maluca, né? Então, ó, hoje é o Dia Nacional da Adoção, mas nós vamos falar aqui de doação. Vamos lá. Nessa linha de raciocínio entre compra e venda de ascendentes para descendentes, eu fiz um link aqui na dica. Doação entre ascendentes e descendentes. E aí, será que como na compra e venda seria anulável? Não. Doação entre ascendentes e descendentes é válida. Então, é válida a doação entre ascendentes e descendentes. Por quê? Lá direito das sucessões. Porque essa doação feita em vida é considerada como adiantamento da legítima. O que é isso? É quando o donatário em vida dispõe da parte que é possível dos seus bens, já adiantando a legítima de um herdeiro necessário. Só que ele tem um limite para fazer isso, sob pena de ser uma doação inoficiosa. Doação inoficiosa é aquela que excede a parte que o doador poderia dispor, certo? Então, essa doação é válida. Lá no inventário, esse adiantamento da legítima será aferido quando do momento da colação, que é quando se trazem os bens para verificar se houve algum excesso nesses atos de disposição, ok? E isso está lá no artigo 544 do Código Civil. Beleza? Vamos lá, pessoal. Revogação da doação. Coloquei para você. O que pode gerar? Pode ser por ingratidão de um dos donatários. Ó, olha aqui. Revogação da doação. Causas: ingratidão ou inexecução de um encargo, naqueles casos em que é uma doação onerosa. O que você precisa saber? Coloquei no quadro para você, depois você lê com bastante calma. Casos em que se admite a revogação. Esse quadro diz o quê? Que condutas de quem recebeu determinado bem vão ensejar uma possível ação de revogação de doação por ingratidão. Primeiro quadro é esse. Depois eu coloquei um outro quadro, casos que não admitem revogação. Então você tem que saber quando se admite, que está lá no 557, e depois só no 563 que ele vem dizendo, olha, existem casos em que não se admite a revogação da doação. E está lá no quadrinho para você, bem sistematizado, dispensa a leitura aqui. Pessoal, vamos lá. Direitos reais, direitos reais. Fiz um quadro aí muito importante para acabar com todas as alergias que o aluno tem em relação a direito das coisas. Precisamos acabar com esse mito em relação aos direitos reais, ok? Olha aqui, diferença entre direitos pessoais, né, direitos obrigacionais e direitos reais. Temos aí todas as diferenças para você em relação aos direitos reais, que tem um rol taxativo no 1225. Já os direitos obrigacionais não possuem um rol taxativo. Temos a característica do caráter absoluto dos direitos reais, em face ao caráter relativo dos direitos reais. Esse caráter absoluto está ligado à sua eficácia erga omnes, enquanto seu caráter relativo
em relação aos direitos obrigacionais, direitos pessoais, está ligado ao seu efeito interpartes. Muito cuidado, porque isso aqui, essas que eu acabei de falar, são as mais importantes características em relação às diferenças entre essas duas categorias. Outro ponto importante, coloquei aí para você que nos direitos reais, uma das características é o direito de sequela. O que é isso? Antes do direito de sequela, o direito real tem uma característica que é a aderência. Os direitos reais aderem à coisa, daí aderência. Essa aderência divide-se em sequela e ambulatoriedade, que são duas características também dos direitos reais. Então, o que é a sequela? Uma das principais características dos direitos reais, coloquei aí, é o poder do titular de direito real de reaver a coisa de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Ok, pessoal? Então, se o seu namorado, você vê ele com uma outra menina, você tem o direito de sequela sobre ele, ou seja, de reaver de quem injustamente a possua ou detenha, ok? Só uma brincadeirinha aí para vocês descontraírem um pouco. Vamos lá, pessoal. Posse. Desdobramento da posse. Você sabe que a posse, ela pode ser posse direta ou posse indireta. Posse direta, quem tem a posse direta é aquele que tem o poder físico sobre a coisa. Exemplo, o locatário que reside no imóvel. Posse indireta é aquele que tem o exercício do direito de propriedade. Exemplo, o locador que é proprietário do imóvel. Beleza? Posse direta e posse indireta. Coloquei a dica aí, que tanto o possuidor direto quanto o indireto, conforme o artigo 1197, podem fazer uso dos interditos possessórios. Ok? Mais uma coisa, posse importantíssima. O que é uma posse justa? Coloquei, é aquela despida de violência, clandestinidade ou precariedade. Expliquei brevemente para você. Posse violenta, e acabei de ver aí que tá com M no material, foi um errinho de digitação, tá? Depois é só corrigir. Posse violenta, decorrente do esbulho, ou seja, ela foi decorrente de um ato de violência. Posse clandestina é aquela que foi obtida por meio de uma traição de um meio subreptício, ok? E a posse precária, que vem importantíssima para um link que eu vou fazer, é aquela obtida com abuso de confiança. Olha só, presta atenção. Olha o que eu falei, posse precária obtida com abuso de confiança. Por que eu coloquei isso daqui para você? Contrato de locação. Locador reside no bem. Ele tem a posse precária. Por que ele tem a posse precária? Porque ela não é exercida com animus domini, certo? Ok, não é exercida com animus domini. Então, posse precária. Ele tem essa posse com base na confiança que lhe é depositada pelo locador naquela relação. Beleza. Olha o que eu coloquei logo em seguida aí para você. Interversão do caráter da posse. O que é isso? É quando ocorre uma mudança subjetiva no caráter da posse. Ou seja, exemplificando, aquele locador que tinha apenas o intuito de posse precária, de permanecer no imóvel pagando os aluguéis sem animus domini, por outro lado, termina o contrato de locação, ele não devolve o bem e, muito pelo contrário, notifica o locador e diz que está exercendo aquela posse com animus domini. Isto é, interversão do caráter da posse, já que a posse presume-se ser exercida com o mesmo animus do início, que seria de uma posse precária. Muito cuidado, porque esse tema tá super na moda. Eu tô aqui sintetizando ao máximo para você, ok? Então, deixa eu dar uma faladinha aqui com a tia Tânia, porque eu acho que o meu tempo já acabou, né, tia? Ainda tem mais 5 minutinhos. Se você quiser finalizar, pode finalizar, professora. Fica à vontade. Então, bora. Coloquei para você constituto possessório e traditio brevi mano.
O que é isso? Beleza, onde estamos? Estamos dentro da posse. Então, veja aqui. Quando eu falo em constituto possessório e traditio brevi manu, existe uma mudança na titularidade da posse. Quando eu explicar o constituto possessório, a traditio brevi manu é a outra face do constituto possessório. Ambos são dois meios de tradição ficta, ou seja, não é uma tradição real. Não ocorre a entrega real do bem, e sim simbólica. E você vai ver por quê. Calma. Constituto possessório, coloquei aí. Há uma alteração na titularidade da posse, de modo que aquele que possuía em nome próprio passa a possuir em nome de outrem, em nome alheio. O que é isso? Imagine o caso do proprietário do imóvel X, que vende aquele imóvel, mas continua no imóvel como locador. É necessária a tradição do bem para perfectibilizar alguma coisa? Não, ele já está ali. Isso se chama constituto possessório. É uma cláusula que vai ser inserida nesse contrato. E qual é o outro lado da moeda? Qual é a via de mão dupla aí? É a traditio brevi manu, ou seja, aquele que possuía em nome alheio, o locador, no caso, no nosso exemplo, o locatário, no nosso exemplo, passa a possuir em nome próprio. O locatário compra o imóvel em que ele residia, então ele não passa mais a possuir em nome alheio, e sim em nome próprio, ok? Então, muita atenção, esses institutos. Uma dica bem rapidinha aí, uso capião. Temos várias coisas sobre uso capião. Cuidado com o artigo 1240A, que traz aí a uso capião familiar. Coloquei, tá, todas as dicas importantes, não se preocupe, que estão aí no material. E não deixe de ler, em hipótese alguma, no tópico que eu coloquei para você, de condomínio edilício, o artigo 1331, parágrafo 1º, ok? Foi alterado esse ano, há uns 3 meses atrás. Então, muita atenção, a parte que mudou do dispositivo, eu sublinhei aí para você. E agora, entrega na mão de Deus, estuda esse material aqui, continua, mesmo na parte que não vai dar tempo aqui de eu continuar falando para vocês. Respira fundo, junto com o que a professora Bárbara falou, eu agora arrematando a parte final do direito civil. Teve dúvida? Manda um e-mail para mim que eu vou te ajudar, ok? Tia Tânia, eu vou parar por aqui para não invadir o tempo do professor Rodrigo Belo. Maravilha! Muito, olha, o pessoal adorou aí as dicas, super pontuais, naqueles pontos realmente super relevantes e importantes aí do direito civil. Foi bacana até que nós conseguimos pegar as duas super professoras aí que dividiram a matéria, daí deu para falar aí bem de cada ponto especificamente. A Bárbara falou de geral e responsabilidade, aí a professora veio e complementou aqui agora. Vocês viram o material, né? Pessoal, o material está na timeline. O pessoal fala assim, cadê a apostila? O pessoal entra, eu vou falar porque assim, o pessoal entra no chat, né? E aí, pessoal, quando vocês entram assim no meio do caminho, aí vocês têm que dar uma rodadinha na timeline para ver o que já aconteceu, entendeu? Porque aí o pessoal fica desesperado. E nós postamos acho que umas 5 vezes, a Débora postou umas 6 vezes. Aqui tá na timeline, eu acabei de postar de novo aqui essa super apostila que a professora preparou para vocês aqui, ok? Tá aí na timeline, tem a apostila, tem um linkzinho na frente, é só você clicar que vai abrir um arquivo aí PDF, e a professora preparou especialmente para vocês, tá muito legal o conteúdo. Pegue, baixa o arquivo e dê uma revisada legal que vai ser com certeza muito proveitoso aí para a sua prova de domingo. Professora Jéssica, muitíssimo obrigada pela sua participação, viu? Gostei muito de recebê-la aqui. E se nós ainda não tenho certeza de quando, estou arquitetando aqui, mas se nós tivermos aí a segunda fase, quero contar com a professora aqui novamente aí na área do direito civil, viu? Presença certa, tia Tânia. Pode contar comigo, viu? Então vamos... Um forte abraço para vocês e força aí para todo mundo. Ótima prova no domingo. Ok, professora. Um grande abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau.